Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus e a sua misericórdia seja com todos nós. O tema de hoje, 4 cadeias para 4 vitórias. Vamos iniciar com o Salmo 142, versículo 6 e versículo 7. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade. Olha a situação em que estava o salmista, dizendo: livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Graças a Deus. A vida de um homem, meu amado, minha amada, muito embora pareça igual um ao outro, nós temos algumas características diferentes, né? Por exemplo, quando por algum motivo, nós somos privados de nossa liberdade, a primeira coisa que acontece é que perdemos o direito de ir e vir. A segunda, perdemos a autoridade sobre o nosso próprio corpo. Terceira, perdemos os vínculos familiares. E por último, muitas vezes perdemos até mesmo a vontade de viver. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos privados de nossa liberdade, liberdade de ser feliz, liberdade de adorar, liberdade de receber a salvação, entre outras tantas privações. O inimigo, ele tenta nos aprisionar em situações específicas que tornam verdadeiras cadeias em nossas vidas. Mas o poderoso Deus dará a você hoje a chave para a liberdade. Basta que você medite, que você creia, que você siga os ensinamentos do Senhor. Sobre a primeira prisão, a primeira cadeia, é a prisão da inveja. José teve um sonho onde seus irmãos se tornariam seus servos. Seus irmãos o invejaram por ter sido o filho querido e não fizeram cerimônia nenhuma ao tomarem a sua linda capa, molharem de sangue para enganar seu pai. Mas a promessa de Deus na vida de José era grande. Na sua também. Há uma promessa muito grande. José foi resgatado, levado ao Egito e não foi colocado em um lugar qualquer. Ele foi colocado na casa de Potifar, chefe da guarda do faraó. Quando tudo parecia bem, ele foi jogado numa cadeia por causa da esposa de Potifar. Novamente as suas vestes foram rasgadas. Mas a promessa de Deus na vida de José era grande. E na sua também. Há uma promessa grande na sua vida. Então José, ele interpreta os sonhos de Artaxerxes e é levantado como governador do Egito. Só um homem tinha mais poder do que ele, Faraó. Meu amado, minha amada, em sua vida, só um homem vai ter mais poder que você. É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Segunda prisão, a prisão da perseguição. Isso está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 17 em diante. Os apóstolos foram presos por pregarem a palavra de Deus. Durante a noite, um anjo visita os apóstolos e os liberta, dando uma ordem. Dirijam-se ao templo e relatem a mensagem desta vida. Quando você obedece a Deus, a mensagem da sua boca que sai é de vida e não de morte. Pedro e os outros apóstolos não tiveram medo da perseguição. Disseram no Sinédrio: é preciso seguir antes a Deus do que aos homens. Agora veja o que acontece. Agora, Gamaliel, um mestre da lei dos fariseus, se levanta e diz: deixe-nos pregar o que dizem, pois, se proceder de Deus, vocês serão incapazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Amém? Aquele que te persegue vai sim respeitar a palavra que sai de tua boca. A terceira prisão, prisão da incompreensão. Em Atos 12, vemos Pedro sendo milagrosamente libertado da prisão. Herodes manda matar, manda prender alguns da igreja com a intenção também de maltratá-los. Ele mandou matar Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Veja a situação de Pedro. Preso novamente,
considerado fugitivo da justiça, guardado por 16 soldados. E o que acontecia com Pedro neste momento? Ele dormia tranquilamente. Meus amados, minhas amadas, assim como Pedro, você pode estar agora numa prisão, mas, assim como Pedro, você pode dormir tranquilo. Desde que aconteça com você o que acontecia com Pedro, que está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro estava enfurnado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Glória a Deus. A igreja onde você congrega ora por você? Se há oração, não há prisão da qual você não possa ser liberto. Assim como Deus tirou Jonas da boca do peixe, tirou Daniel da cova dos leões, ele vai tirar você da prisão que você está vivendo. Como disse o profeta Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Vamos lembrar aqui que o anjo do Senhor pede a Pedro 5 atitudes que vão servir de ensinamento para nós. Primeiro ele disse, Pedro, levanta depressa. Você tem que decidir hoje, agora, nesse exato momento. Levanta-te. Segundo ele disse, Pedro, vista-se. Vista-se você de toda a armadura de Deus para que você possa enfrentar o adversário. Pedro, calce as sandálias. Esteja calçado na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Pedro, coloque sua capa. Receba a instrução, seja humilde, seja abençoado. Pedro, siga-me, seja verdadeiramente um discípulo de Jesus. E o que aconteceu com Pedro? As algemas caíram do seu pulso, as portas de ferro se abriram, ele foi guiado pelo anjo até a saída. Hoje, Deus está fazendo um milagre na sua vida, basta que você creia. Toda a corrente está sendo quebrada, portas de bênção estão sendo abertas para você. Amado, quando isso acontece na nossa vida, não tem cadeia que suporte. Não tem. Quarta prisão, a prisão que gera milagres. Atos, capítulo 16. Mas por volta da meia-noite, acho que você já escutou isso. O pastor já deve ter pregado para você. Você já deve ter lido na Bíblia em Atos 16. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Sila cantavam louvores de adoração e os outros os ouviam do lado de fora. De repente, houve um terremoto muito violento que desencadeou uma série de ocorrências. Eles estavam na prisão. Os alicerces da prisão foram abalados e as portas se abriram. Persevere, cante louvores, as portas vão se abrir com certeza. Portas de emprego, porta de negócio, porta da felicidade, porta de milagre. As correntes todas se soltaram, graças a Deus. Creia e toda a cadeia vai cair por terra. Creia e receba agora a sua liberdade, meu amado. Para encerrar, eu vou falar de algumas palavras da parte do Senhor. Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, está escrito, preste bem atenção, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Diante deles quem? Diante de teus adversários, diante dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Nós não precisamos estar espantados diante deles. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, o nosso Deus, é o que vai conosco. Não nos deixará e nem nos desamparará. Glória a Deus. Amém, meus amados.
Eu espero que esta palavra ela tenha te edificado, ela tenha te dado cada vez mais forças para você prosseguir para o alto, olhando sempre para o alto, de onde vem o nosso socorro. Salmo 91, versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Graças a Deus, eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Compartilhe com alguém que você conhece, compartilhe em seus grupos, dê o seu like, comente, faça parte dessa obra, siga-nos em nossas redes sociais. Fazendo assim, você está engrandecendo cada vez mais o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados, graças a Deus, que Ele te abençoe grandemente. Um forte abraço.